Fala, meus amigos! Fala, galera! Fala, pessoal! Fala, povo lindo de Campo Largo, Paraná, Brasil! Estamos aqui hoje no mais um Pud Up com um convidado ilustre. E esse convidado é o mais conhecido como Thiago Lacerda de Campo Largo. Fala aí, meu amigo. Se apresenta. Sou o Vinícius Franco, me apresentando aqui, né? Estamos esquecendo, mas fala aí, Felipão. O Vini veio animado hoje, né, pessoal? Você não é lá. Tomei meu pré-treino hoje. Meu nome é Felipe Munique, estamos aqui mais uma vez para falar com vocês, compartilhar muitas histórias boas no nosso Pud Up. Vamos lá, pessoal. É isso aí, meu nome é Giovanni Luiz Munique, estamos aí para entrevistar nosso querido amigo Jean. Fala, Gia, por Fala, favor, meus se amigos, apresenta tudo lá, bem? Giazito. Bom estar aqui com vocês, uma honra estar com vocês. Obrigado pelo convite. Então, Jean Fox, eu sou corretor de imóveis na Conecta 13 Imóveis hoje, amigo de infância do Vinícius e vamos bater um papo aqui, conversar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa trajetória. Giazito, da para quem não conhece, da nossa Giazito. amizade. Já conhecemos de longa data, trabalha com a gente lá na imobiliária. E o Jean tem uma formação, quando eu falo assim, por tantos trabalhos que foi passado, Jean, e tanto aprendizado que foi todos esses anos aí, que a gente já se conhece, e tem muita história boa para contar. Tem muita coisa boa para contar. Agradecer aí a tua vinda, Eu ficamos que muito agradeço. felizes aí pela tua presença. E vamos bater um papo, vamos conversar, saber um pouquinho melhor da tua história. Tem um pouquinho, depois a gente vai falar aí sobre a corretagem mesmo, como que funciona, como que foi a tua chegada na corretagem, no mercado imobiliário, vindo de outros mercados e conseguindo aí ter um destaque aí em Campo Largo. Acho que sucesso, as outras imobiliárias já vem esse reconhecimento principalmente pela tua empatia, pela tua perseverança, por ser essa pessoa aguerrida, querida. Eu sei que você já também se destaca aí como um corretor de imóveis aí em Campo Largo. Obrigado. Claro, vamos E além bater um disso, papo ter uma vida profissional, né? Então, todas as pessoas que nos assistem aí sempre querem ter diferenciais na vida profissional e tenho certeza que as tuas histórias vai motivar muita pessoa aí. Obrigado. Com certeza. Vamos lá, gente? Vamos lá. Onde tudo começou, Jazito? Vamos lá, pessoal. Acho que Vamos lá, conta que pra nós um mas pouquinho. Como todos nós, tudo começa na nossa infância, né? Então, eu venho de uma família muito forte, de sangue muito forte, de grandes guerreiros, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. Um beijo para eles, amo muito eles, uns queridos. E também muito sistemáticos. Então, nunca houve espaço para falhas, nunca houve espaço para erro. Né? Então, se você errou, levanta, vai. Gia, se você tirasse 10 em matemática e você chegasse com um boletim para sua mãe, o que ela diria para você? Muito bem observado. Minha mãe tinha uma frase motivacional que realmente fazia toda a diferença quando você tirava um 10 no boletim ou você fazia... Eu me lembro que toda vez que eu... Se você ganhasse uma medalha na escola, nas Olimpíadas de Matemática, ou se você ganhasse, eu não sei, se você fizesse algo extraordinário, qual seria a resposta a frase da sua motivacional mãe, de Heron? mamãe Qual seria? era olhar nos seus olhos e dizer, não fez mais que obrigação. Essa é minha mãe. Heron Cardoso, um beijo, mãe. Agora fala pra mim, você fez isso? Tirou 10 na escola ou não? Muito poucas vezes. Não fez mais que a obrigação. Não fez mais que obrigação. Quando eu tirei, não fiz mais que obrigação. Mas ela sempre instigou a estudar muito, sempre me forçou muito a estudar. O castigo era estudo e quando não estava castigado era estudo também para aprender mais um pouquinho. Então ela sempre instigou muito isso, muita leitura. Eu lembro que tinha aqueles livros de José de Alencar, uns livros muito antigos e muito complexos de entender. Para minha idade, eu não conseguia entender. Enciclopédia Barça. Não tinha, mas tinha. Eu lembro que o meu padrasto, Sandro Malinowski, um beijo para ele também, tem todo aí um. Vocês já perceberam que pesar. terão vários beijos durante o percurso. Ah, né? vai ter muito beijo, Minha família é muito grande. Eu não quero peço desculpa se eu esquecer de alguém já, que é muita gente. Um beijo pra minha família. Um beijo para minha família. Então, ele também sempre instigou muito os estudos, é uma pessoa muito inteligente, foi professor na faculdade Senec há muitos anos, foi diretor ali na faculdade Senec, e até hoje dá aula, e ele sempre instigou também a estudar muito, e na época eu lembro que nós tínhamos o computador, bem no início, assim, e ele já vinha nos ensinando a mexer no pacote Office, Word, Excel, e ali já comecei a pegar gosto. Começava com o Paint ali, brincar e tal, e ele sempre instigou, sempre fazia a gente pesquisar. Eu lembro que tinha um CD da Barça, na época, quando a gente fazia pesquisas para trabalho. Hoje em dia nós temos o chat GPT, aquilo sensacional, né? Sensacional. Que é aquilo, né? Muito mais fácil, né? Meu Deus do céu, né? Faz tudo, né? De A a Z para você. E estamos na era da inteligência artificial, né? Quem diria, né?
E o que fez diferença, Giazinho, essa questão de vamos jogar a cultura da tua família, a motivação de estudar bastante na tua profissão ou no teu... Não vou falar na tua profissão, mas no teu histórico de carreira ali, o que você acredita que isso fez diferença? Com certeza fez toda a diferença. Vindo de uma família muito simples, né? Nós viemos de famílias simples, tanto do pai quanto da mãe, por serem divorciados, então todo mundo lutando. Lembro que na época, como todos assalariados, né? Então, até a minha fase adulta, a mentalidade da família em si, dos pais em si, era que você deveria ser assalariado e trabalhar antes ter o seu garantido do que não ter nada para receber. Essa era uma frase que eu escutava muito. E você começou a trabalhar muito cedo, né, Jean? Comecei muito cedo. Quantos anos você começou a trabalhar? Comecei com 14 anos, 14. Né? Na Cicla, entregar panfleto. Minha mãe trabalhava na Cicla e ela, lembro acho que é Andréia, o nome da pessoa, trabalhava com ela e ela me contratava para fazer freelancer de panfletagem. E aí começou, né? Aí nunca mais parei. Mas o que a gente percebe, isso pelo histórico, que eu conheço você já de muitos anos, já conhece, tem uma história de vida, já conhece praticamente toda a tua caminhada ali. Que você é uma pessoa, assim, muito aguerrida. E, assim, muito, assim, cara, nascemos para vencer, vamos seguir, as coisas não estão tão boas, mas nós vamos seguir aqui. E mesmo quando, às vezes, bate alguma turbulência ou vem alguma onda um pouco mais forte, você vai lá, putz, cara, o negócio tá complicado, mas vamos seguir. Uma hora esse barco aqui vai andar e o negócio vai acontecer. E eu acho que não vou falar que é uma palavra de persistência, mas eu acho que essa resiliência é uma coisa que vem seguindo com você há muitos anos, né? Desde... Muito, muito. Infância também, mãe também, com certeza. A mãe também pegou muito na questão da resiliência. Ela tem grande peso na educação e nessa postura que eu tenho hoje. Né? Não existe espaço para fraqueza, não existe espaço para dor. Ou você levanta e vai, ou você não tem outra opção, você não tem opção. E quando você vence, não fez menos que obrigação. Então, se nós tivéssemos... É o meu pensamento, né? Se a gente conseguir seguir nessa linha onde menos coitadismo e mais ação, as coisas funcionam melhor. Vitimismo ali, não, ó céus, ó vida, ó azar, isso não resolve. Funciona. Isso não funciona e atrai coisas ainda mais negativas. A questão é realmente se aplicar para vencer. Eu acho que todo mundo quer vencer. E todo mundo quer descobrir um caminho para vencer. E o caminho é muito simples, é ação. Não é falar. E essa questão de vencer, você acha que você serviu o exército? Você acha que o exército teve alguma função? Teve, com certeza, com certeza. Uma das grandes funções foi... Eu sempre fui amigo do Vinícius. Inclusive, nós servimos juntos infância, no tiro de guerra 05020 em Campo Largo. Grande abraço. Sargento Nilson, grande abraço, gente boníssima. Com certeza, e o Sargento Nilson teve grande peso aí na minha trajetória também. E foi lá que eu tive mais contato com o Vinícius na minha infância. Ali na minha adolescência, né, na fase da adolescência para adulta. E o Vinícius, nós nos conhecemos desde a infância, minha madrinha morava na frente da casa dele ali, madrinha Lourdes, grande beijo para ela, tem grande peso também na minha educação, cuidou de mim para a mamãe trabalhar, e eu não tinha contato com o Vinícius, porque minha mãe, pela rigidez dela, e por eu ser muito peralta, ela não deixava eu ter contato com outros amiguinhos na rua. Então, o meu negócio é abrir casa para escola para casa. Que bom que você não teve contato comigo nessa época, porque era bem peralta. Mas também não teve muito jeito, mas hoje estou com ele aqui também, não conseguimos não fugir ao destino. E aí, no quartel, então, eu tive o prazer de conhecer grandes amigos, inclusive alguns até compraram imóveis conosco recentemente. E também o valor que nos traz, o Felipe também serviu, né? Felipe ali no TG 05020, e essa transição de menino para homem, onde você vai ali e a hora que você sai do tiro de guerra e dá valor para uma cama quente, dá valor para um abraço de mãe, dá valor para uma comida quente na mesa, realmente faz toda a diferença também para você seguir na vida adulta. E no mercado de trabalho, porque até aquele momento você não sabe no que é o mercado de trabalho. Você não sabe no que vai te esperar. Você ainda está se adaptando para ter conhecimento, para daí começar a passos lentos entrar no mercado de trabalho, começar com funções mais simples para chegar numa liderança, numa função onde você consiga confiança de empresas maiores. Né? Então, com certeza, teve grande pesar. Nessa época você já trabalhava em outras empresas, né? Já passou por muitas empresas, né, já, e assim, teve muito aprendizado. Né? Conta um pouquinho pra gente. Muitas empresas, mas para resumir, o de grande peso, na época do Vinícius, de panfletagem para mercado, para Forte Pedras. Forte Pedras já era mais avançado. Servente de pedreiro com o Vinícius na época do tiro de guerra. Né? Eu lembro que
toda vez lá, o Carlos levava pra nós lá Carlos, querido. um Carlos levava um Beijo para o cara. beijo Beijo pra Carlos. gente boníssima. Cara, pô, a gente trabalhava o dia inteiro, cara, com a terra lá e cavocando as coisas lá, e Exatamente. muro, e faz isso, faz aquilo. E ele levava pra gente lá um pão com mortadela e Pãozinho uma com cocona, mortadela, cara. isso. Pô, isso daí era ouro pra Era nós. ouro pra nós na época, naquela fase que a gente comia igual umas dragas, né? Bem nessa fase, né? Até hoje, 10 pães no Eu quartel. nunca vou esquecer, cara, de uma ocasião que o Carlos falou assim, ó, sim, eu vou deixar vocês aqui. É engraçado, cara. É engraçado. Eu vou deixar vocês aqui pra vocês fazerem. Você sabe sentar um tijolo? Daí ele falou assim: não, eu já sei, pode deixar aqui. Então tá bom. Ele pegou a empreita, né? Chegamos lá e já começou a sentar de hora que o cara chegou, tava assim, aquele muro. Parecia uma cobra. Parecia uma cobra, aquele muro. Pode desfazer esse negócio aí. Não, Cara. não é assim, não é Não é assim. Não, achei que era assim. Nem ficou nem uma linha. Mas assim, uma coisa que eu também tive sempre muito é não ter medo de trabalho. Nunca tive medo. Ah, sabe fazer? Eu não falava que eu não sabia fazer. Eu dava um jeito de aprender, eu vou dar um jeito de aprender. Se errar, erra, mas faz depois de novo, aprende. Me e ensina assim então vai. como faz. Assim vai. Nunca tive medo ou fugir de serviço. Isso é uma coisa que também fui ensinado desde pequeno e era o que tinha. Trabalhar e bora, vamos pra cima, né? Sim. Porque assim, que nem eu falei pra você, eu percebo porque acabei acompanhando a tua caminhada por muitos anos. Aí você trazendo hoje, olha pra tua trajetória. E hoje, além da imobiliária, você sempre fala, Vinícius, eu consegui, através dessa oportunidade, me identificar numa profissão, o qual eu não sabia que era tão boa, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser corretor de imóveis. Então eu já estava na área, enfim, já conversava com você como funcionava. E conta um pouquinho para nós, assim, como que foi essa migração, de você entender onde você estava hoje, em outras empresas que você acabou passando de uma representação, e você vai para o mercado imobiliário, onde você tinha pouca experiência e tem conseguido ter hoje bons resultados e sucesso na área. Legal, Vini. Aproveitando o gancho ali do Felipe, que ele perguntou quais foram as empresas que você trabalhou. Então, para resumir, foram todas empresas assalariadas. Então, eu trabalhava por um valor por mês. Você, independente do valor que você conseguisse empregar aquela empresa, disponibilizar para aquela empresa pelo teu trabalho, você recebeu o mesmo. Isso pro seu perfil era bom? Isso não era. Chegou um momento que já não era bom. Te incomodava? Me incomodava, sempre me incomodou. Eu quero ganhar conforme o meu rendimento. Uhum. Quero ganhar. Se, por exemplo, eu estou trabalhando para uma empresa, dou uma economia para essa empresa de 100 mil por mês, eu mereço uma fração dessa economia, de alguma maneira. Né? Ela estava gastando 100 mil a mais, eu mereço uma fração. Só que não é assim que o mercado funciona. Você está ali, você está registrado, você vai ter que ganhar conforme o que você combinado, combinou, o que foi combinado. Então, a partir disso, comecei a trabalhar como representante. Eu fui gerente logístico durante muito tempo. Trabalhei na Futuragro, Silvia Schneider, que foi aí uma mentora, uma professora. Beijo pra Silvia. Silvia, Moacir, um abraço pra família. Queridos. E também foi uma das minhas mentoras ali no processo. Depois de alguns anos ali na Futuragro, fui pro Correio, se não me engano, mas também na área logística. Continuo na área logística, Tecnotan Logística, ali, e sempre cresci muito rápido da parte de funcionário ou analista para liderança. Era meses eu já estava como líder. E eu sempre tive essa pegada de conseguir direcionar perfil, né, as pessoas. Não era o que eu gostava, mas é porque era o perfil. Quando eu chegava lá, eu não tinha conhecimento para conseguir direcionar as pessoas ou trabalhar bem com as pessoas. Não é algo fácil a liderança. Né? Você chega lá, não, todo mundo quer ser líder porque ganha um pouco melhor. Mas quando você chega lá, você às vezes não sabe trabalhar. Você precisa de um preparo para conseguir ser líder. E daí, quando eu passei a ser representante de vendas, que eu voltei para a área comercial, eu tentei voltar de novo para a área logística. Eu falei, não, putz, né? Ainda continuo como assalariado, mas então eu tenho que ajustar. E sempre buscando, mas sempre muito difícil de se encaixar e encontrar o que realmente me trazia felicidade e realmente... E trazia uma remuneração satisfatória, uma remuneração satisfatória conforme o meu empenho. Quando eu saí da representação, aí eu tive a oportunidade já estava há uns 3 anos como autônomo na representação. Representação como prestador de serviço. Prestador de serviço de laticínios. E a partir disso, daí eu já tinha essa autonomia para entender como era ser autônomo, né? E como era ganhar sobre os meus rendimentos sobre vendas. Tá, te cortando um pouquinho, Jazito. Eu aproveitar o ensejo antes que você entre na parte da parte de autonomia. Você fala que você tinha uma liderança porque ganhava mais, e daí teve um momento na tua vida que você escolheu sair da liderança, que você não gostava de fazer, e ir para a questão de vendedor autônomo, né?
Eu pergunto isso, mas na questão que eu tenho, com certeza existem vários ouvintes que têm o medo de ter o salário fixo para ir para o variável. O que determinou essa mudança tua? Por que você fez isso? E teve medo? Não teve medo? O que você sentiu naquela época e se você se arrepende ou não? Sabe? Legal, Fê, bem perguntado. Uma das coisas que eu hoje consigo colocar em ponderação e coloco sempre à frente em tudo que eu faço é Deus. Eu acho que, acima de tudo, acima da minha própria família, é Deus. É Ele que sabe o que é necessário para seguir e o que vai ser necessário para acontecer e eu fazer as minhas obras. Já ali naquela época, quando eu fui sair da gerência logística, eu fui desligado da empresa. E eu fiquei de cara. Falei, não acredito. Eu vou ser desligado com todo o empenho que eu fiz na empresa. E é natural. Não foi vontade própria, não então. Foi vontade própria. Entendi. E aí, quando eu saí, fui desligado da empresa, a própria pessoa que me desligou me indicou para a área comercial. E hoje eu sei que foi Deus que me colocou para me preparar para o momento onde eu entrei na corretagem. Uma porta se fecha, mas outra se fecha. Deus abre uma janela. Deus abriu uma janela. E ali foi peleado até você sair. Eu falei, bom, agora então é a minha oportunidade de conseguir. E claro, como você falou, tive medo? Com certeza. Você sair de uma zona de conforto, de uma cultura familiar, onde você ganhar o teu fixo garantido todo mês do que assumir um risco e não ter nada para receber, é uma mentalidade que você tem que trabalhar. É um risco. risco. Teve que arriscar realmente. Eu lembro da época, bem, né? Antes de eu abrir, eu falei, já abriu, já quero começar. Eu falei, não, calma, já no seu tempo ali. Ansiedade. E foi natural. realmente, hoje, olhando a trajetória ali, olhando desde o momento que nós iniciamos lá a Conecta 3 a imobiliária, que você se percebe que nada na vida vem de mão beijada, tudo é muito trabalhado, muito duro, e principalmente entender que é tudo um processo, e você vai passando pelas etapas, e você vai se aprimorando, se aperfeiçoando com o tempo. Então, chegou lá o Jean corretor com 1 mês, 2 meses, opa, errei nisso, acertei nisso. Até você chegar no momento onde você percebe que o atendimento ao cliente, que o foco no cliente, você entende todo o processo de documentação da área imobiliária, que não é um processo tão simples, que você precisa realmente de conhecimento e buscar conhecimento. Então, isso faz com que você vá galgando alguns passos ali e conseguindo ter sucesso. Então, não é do dia para noite. Não é. Principalmente hoje na corretagem, até para quem não sabe, hoje a corretagem imobiliária, você não tem um salário fixo. Hoje a gente até fala que o corretor ganha por ano, porque tem meses que você realmente ganha muito bem remunerado, você pode vender casa, apartamento, chácara, fazenda, e outro mês, de repente, você não é remunerado como foi no mês anterior, ou assim como vai ser nos outros meses. Então sempre tem que ter aquela coisa assim, opa, esse mês foi bom, outro mês vai ser muito melhor. Tem que ter muita resiliência para ser corretor de imóveis, né? Muita resiliência. E em 2017 eu tinha feito curso para ser corretor de imóveis, mas sempre estudando. Nunca parei de estudar. Sempre me atualizando, sempre lendo muita leitura. Sempre. Em 2017 você já era vendedor autônomo. Eu não era vendedor autônomo ainda. Você estava como registrado. Você era registrado, você era gerente de Eu era gerente logístico. Na época. Mas existia essa vontade já sua? Você já via isso como uma oportunidade de negócio? Não necessariamente. Por que você fez curso? Não, eu lembro que o Vinícius trabalhava, a gente tinha algumas conversas, e o Vinícius já faça o curso. O Vinícius me instigava, faça o curso. Eu falei, cara, eu vou fazer o curso. E fui sempre fazendo e tal. Daí, quando eu vim até para Conecta, eu tive que fazer uma reciclagem daquele curso de 2017 para poder me atualizar. E como o Vini falou, uma coisa é o curso, outra coisa é você trabalhar na área, outra coisa é você trabalhar na prática. A experiência no tato, na prática, é outra coisa. Na prática, você muda muito. Como eu já tinha uma experiência com vendas e liderança com pessoas, lidar com pessoas não foi o meu problema. Não foi o desafio. O desafio foi o técnico. Foi a burocracia, né? A gente sempre falava isso, né? Tipo, por exemplo, a parte de atendimento ao cliente, Exatamente. você já tinha todo um treinamento, já tinha passado por isso. Isso não seria dificuldade, a gente já conversou com isso lá, conversado com isso lá atrás. Agora, a parte de documentação, ou a parte que é o tempo de compra do cliente, que é diferente, né? Exatamente. Eu falo, a gente vende imóvel, é diferente você vender uma bicicleta, você vender um carro, não desmerecendo quem vende esses produtos, jamais. Mas o imóvel é um produto assim que ele é a médio prazo, muitas vezes a longo prazo para a pessoa comprar, né? A pessoa analisa bem. E uma coisa que eu sempre preservei durante a minha trajetória profissional foi a minha palavra, né? A minha atitude, a minha resiliência, como o Vini falou, para quando chegasse a oportunidade certa, porque eu sabia que a única coisa que eu teria era estudo e força de vontade. Era o que eu tinha. E eu precisava de alguém que acreditasse em mim, né? Para poder dar o meu melhor. E quando realmente chegou essa oportunidade, que eu fui apadrinhado pela Conecta, aí sim, aí eu consegui dar o meu sangue ali e fazer acontecer. O que eu mais gosto é saber assim, que a Conecta, assim como o Felipe, o Giovanni, nós estamos aqui hoje representando
digamos, a Conecta 3, falando hoje aqui com o Jean. E assim, nós demos oportunidade e você agarrou com as duas mãos a oportunidade. Dois pés, E assim, da mesma sim, forma que a gente sim. deu a oportunidade, você fez acontecer, porque assim, deu uma oportunidade, mas pode dar uma oportunidade e não fazer acontecer. Sim, sim. Porque depende muito de você. Depende muito da pessoa. Jean, eu queria Como? fazer uma pergunta pra ti assim, o que motiva o Jean? Isso é simples demais, né? Não tem. Me emociona toda hora que eu falo. É meu filho, cara. O Arthur é a fonte da minha vida, é o que mexe comigo, realmente. O Arthur entra na sua vida, que época do... Ele entra em 2016 na minha vida, e ele entra na minha vida, muda todos os meus sentidos, né? Você é um start total, assim, uma transição completa de menino para homem quando você pega um filho nos braços. Não tem explicação. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Conecta, eu já tinha isso na minha mente. Eu quero ser melhor, não por mim. E quando você tem um filho, já não é mais por você. É pelo teu filho. É pelo teu filho. É uma das motivações. Né? Eram duas motivações. Era o meu filho crescer, que é o que todo mundo quer. Profissionalmente. Né? Ser uma pessoa melhor e ser, de repente, um pai melhor. Você queria, e também... Um pai, tipo, que você fosse um paizão pro... Exatamente. Melhor ainda. E uma das coisas também que me fez lutar muito foi a amizade muito forte que eu tenho com o Vinícius. Falei, não, eu quero que isso funcione. Eu vou fazer isso funcionar, vou fazer isso acontecer. Eu sei que para que as portas se mantessem abertas, eu precisava vender. Não tinha segredo. E quando você vendia, o que eu falava pra você? Não fez menos que obrigação. Né? A gente brincava, né? Não fez mais que obrigação já. Foi tanto que eu falei pra minha mãe, na primeira venda, eu coloquei, pessoal, fiz minha primeira venda de imóvel. Mãe só colocou lá, não fez mais que obrigação, já. É a tua função, é o que você faz da vida. Eu não vou comentar um pouco aqui, assim, mas até porque não entrar muito nesse assunto, na questão de valores, mas quando você parte para um princípio onde você trabalhava numa empresa, onde você se dedicava realmente, e você tinha um salário, você fala, poxa, Vini, eu ganho tanto por ano. Eu falava, Gia, é possível ganhar tanto por ano. Você, sério, Vini? Eu falei, não, você consegue ganhar muito mais do que você pode imaginar. E quando você traz para essa realidade depois de 18 meses com a gente lá, você fala, poxa, cara, era possível mesmo. Mas você percebe que é a oportunidade e você abraçar a oportunidade e você fazer acontecer. Porque assim, como eu falei, nada cai do céu. Nada. Cara, a única coisa que cai do céu é a chuva. Se você não correr atrás, se você não trabalhar, se você não se dedicar, se você não for persistente, se você não for resiliente, se você não estudar, não cai do céu. Então a gente tem que sempre preservar esse aguerrido que é o Jean. Exatamente. E já sobre trabalhar como assalariado e você agora se torna um intraempreendedor. Uhum. O que você achou de pontos positivos? Você está feliz dessa forma? Como que você nos relata isso? Hoje eu me encontrei profissionalmente, com certeza eu estou muito satisfeito profissionalmente, porque o que mais satisfaz, além do crescimento, que você só depende de você, né, o teu ganho só depende de você, tudo depende só de você, né, por você ser um empreendedor. A grande questão, como você falou ali, os prós e contras. O bom é você recebe conforme o teu trabalho, não depende de ninguém. Né? Você vai ganhar, se você não vender, você não come. Se você vender, você come. E você sabe que tem que vender para... Você sabe que tem que vender. Existem estratégias, existem formas de você fazer isso. Não vai cair do céu. Né? Você tem que correr atrás, existe muita comunicação com as pessoas, né? Esse contato com as pessoas para poder chegar ao ponto onde você consegue efetivar necessariamente as vendas. A grande realização é quando você entrega uma chave. Isso, quando você faz a entrega de chaves, quando você acompanha aquela família, às vezes, durante 6, 8 meses, 1 ano, para completar uma venda, você entrega aquela chave com muito gosto, com muito orgulho. Então, esse é o principal ponto da corretagem. Né? Existem as dores e existem os amores. Né? Existem os desafios, muitos desafios, até você conseguir entregar essa chave. E é aí que entra o que o Vini falou. Esse conhecimento técnico, que é a parte mais complexa, a parte mais difícil. Legal, Gesito. E passando agora mais pela questão da economia, passando mais a questão de mudanças no mercado imobiliário, a gente tem uma mudança recente de governo também. O que você fala aí para o público que está escutando a gente, que está vendo a gente, o que se tem de diferença aí na questão do mercado imobiliário? Legal. A política em si ela influencia diretamente no mercado imobiliário. Né? Uma das coisas que eu comentei com o Vini,
que foi, nossa, pessoal, não sabia que a política interferia tanto no mercado imobiliário, diretamente, né? Então, conforme a mudança política, mudou-se muitas regras, né, principalmente em questões de financiamento, recursos mudaram, as pessoas estão direcionando os recursos de formas diferentes para poder comprar imóvel, ou o momento de comprar imóvel. Aquela pessoa que comprava um imóvel a cada 3 meses, a família que comprava a cada 3, virou a cada 6. Quem comprava a cada 6 virou a cada 12. Né? Então, o mercado ele deu uma prolongada nas compras. Né? O pessoal está mais reservado, mais conservador para comprar e está pesquisando muito. Eu sinto esse trabalho muito de pesquisa, de você poder fazer as parcerias com as imobiliárias para poder chegar no produto perfeito para aquele cliente. E tem uma mudança grande agora, que acho que o Felipe ia citar agora, mas tem uma mudança grande, que é interessante a gente comentar agora, esse espaço também é para isso, Legal. Que é o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida agora vem de uma mudança muito grande, que era o programa Casa Verde Amarela, lá no governo Bolsonaro, agora no governo Lula, o programa Minha Casa Minha Vida novamente. E essa mudança vai impactar diretamente no nosso mercado aqui em Campo Largo e vai impactar também muito aqui na compra dos imóveis. Quem está esperando para comprar um bom imóvel agora é o momento, até por conta dessas mudanças de taxa de juros. Fala um pouquinho para nós essas mudanças, como vai funcionar. Legal. A questão dos financiamentos ela é muito complexa, porque interfere o valor de renda da pessoa, e isso diretamente vai interferir no valor da entrada. Né? E existem regras fixas e existem regras variáveis nos bancos para você poder fazer algumas contas, alguns cálculos e simulações para chegar nesse consenso. Mas a grande questão é que antes a Minha Casa Minha Vida era 210 mil. 219? Né? 219 mil, correto. E agora tem a tendência de mudar para 230. O que é esse 230? É uma renda que vai de 2 mil até 4.400. Essa pessoa vai conseguir financiar até 230 mil. Isso na região de Campo Largo, né? Região de Campo Largo. Cada região, regiões vai ter as suas limitações. Minha Casa Minha Vida. Se eu ganhar um valor, por exemplo, se eu ganhar em torno de 4 a 8 mil reais, por exemplo. Como que muda? Até que valor que eu posso comprar um imóvel? Legal. Com uma taxa de juro boa também, que é a Minha Casa Minha Vida. Legal. De 4.400 até 8 mil reais, você vai conseguir financiar até 350 mil. Essa é a regra que vai Isso muda muito, impacta muito o nosso mercado. Muito, porque assim, anteriormente entrava numa outra linha que a gente chama de SBPE, que é uma linha, só para ter uma ideia, assim, é um juro que chega a quase 10%. Então você vai pegar um juros menor, uma parcela menor e melhores condições de entrada, por exemplo, no imóvel, se for até 350. Exatamente. Ou se for até 230 com a renda ali que você comentou ali, que seria até 3 e pouquinho. E aí, com certeza, isso vai mudar tanto que alguns clientes já estão se movimentando, pesquisando bastante, já senti bastante essa pesquisa e pedem a simulação, mas enquanto não muda o sistema da Caixa para que você faça essa simulação nova para o cliente, que vai impactar muito, tanto na entrada quanto na parcela, tá um pouquinho complexo, mas tem previsão já da alteração agora no dia 7. Mais informações, então, Jean, se tiverem dúvidas, podem te chamar. Claro, de repente, se tiver o telefone, depois a gente vai colocar aqui o telefone do Jean ou da Conecta 13. Estamos ali para esclarecer todas as dúvidas que precisarem. Então, o Jean pode nos passar aí, por favor, Jean, uma dica para quem busca um imóvel hoje. Legal. Quem está buscando um imóvel hoje precisa pesquisar muito bem. Eu acho que precisa de um corretor de confiança, esse é o primeiro passo. Precisa de alguém que entenda do processo. Hoje em Campo Largo são 50 imobiliárias, assim, um levantamento básico, 50 imobiliárias e mais de 3 mil anúncios hoje aqui em Campo Largo. Então precisa de um corretor que conheça o mercado, conheça o melhor produto que vai ser direcionado, tanto que atenda aquela família, tanto que também atenda na questão financeira. Então a dica é: procure o teu corretor de confiança, que com certeza ele vai direcionar da melhor maneira possível. Isso é muito importante, né, Gia? Porque quando você procura uma empresa de confiança, um corretor de confiança, além do imóvel, você tem várias variáveis ali que você tem que prestar atenção, né? Se você quer futuramente ampliar ou fazer outros trabalhos no seu imóvel, ou pensa em outra parte de empreendimento, tem que saber analisar todas as documentações que são possíveis através da matrícula e das prefeituras. Bem observado, até um terreno, às vezes precisa de uma análise para ver qual que é o potencial construtivo daquele terreno. Não é qualquer terreno que dá para construir. A gente tem apoios de engenheiros, tem apoios de arquitetos, tem apoios da prefeitura, tem muito apoio, muito contato para poder direcionar da maneira correta, que faça o negócio de maneira segura. E outra dica, Jazito, fugindo um pouquinho dessa questão do imóvel, quem pensa em sair do salário fixo e seguir uma carreira conforme a sua autônoma, um intraempreendedor ou empreendedor, que mensagem você deixaria final para eles aí? A mensagem final é a seguinte, pessoal: nunca desistam dos sonhos de vocês. Não desistam
do que vocês desejam, do que vocês querem. Se vocês querem sair de ser assalariados e serem autônomos, intraempreendedores e querem assumir riscos, que são riscos maiores, não tenham medo. Vão, encarem, façam acontecer. Porque quando eu encarei a imobiliária, a Conecta 3, eu não tinha opção. Eu não tinha opção de recuar. Eu não tinha opção de voltar a ser assalariado. Eu tinha que fazer acontecer. Meu melhor amigo confiava em mim. Então eu tinha muitas variáveis que me instigaram a ser melhor. Meu filho estava dependendo de mim. Eu não tinha opção de não vender. Eu tinha que vender. Então, se você quer ser, não desista. Vá, encare, estude, se prepare. Não é para qualquer um também. Você tem que ter um preparo psicológico, você tem que ter uma resiliência para se preparar. Porque quando não vem o dinheiro na conta, quando você não vê dinheiro na conta, bate um desespero. Mas quando você vê que as coisas estão fluindo, que você tem para receber, que as coisas começam a acontecer, que você está realizando sonhos, que você está realizando o teu próprio sonho, aí você começa a se sentir feliz e realizado. Então, minha dica é essa, não desista. Show de bola, galera. Jeanzito, quero agradecer e aproveitar seu ensejo. Não desistam, mas não desista de assistir a gente. Aperta o sininho aí, segue no Pod Up no YouTube. E vai vir mais gente hoje ainda, né, Vini? Vem mais Vem um mais convidado um ilustre convidado aqui ilustre. daqui a pouco. Então não desista da Daqui a pouco gente. são por aí. Vamos ter um cortinho rapidinho pros comerciais. Jean, obrigado. Pessoal, obrigado Deus pela abençoe, atenção, Jean. Obrigado pelo pela tua convite. vinda. Uma honra estar com vocês e vamos para cima. Nascemos para vencer. Quer mais? Tamo junto. Estamos aqui, galera. Voltamos aí do nosso grande intervalo, meus amigos. Estamos com mais um convidado ilustre aqui. Fala, Felipe, quem é esse convidado? Apresenta pra nós. Nosso parceiro tem um apelido muito famoso chamado Guapo. Eu quero saber por que tem esse apelido. Primeira Explique. pergunta de todas, né? Primeira Primeira pergunta, né? Que tal? Não, mas primeiramente, né? Deixa eu me apresentar para quem está nos assistindo aí. Meu nome é Wilson José Cúnico, sou filho do seu Darcy e da dona Roseli, nascido lá na Balsa Nova, e mais popularmente conhecido como Guapo ou Wilson Guapo, porque a gente foi criado na cidade interior, lá na Balsa Nova. Lógico, tive vários apelidos lá na época de colégio, mas em si, depois de uma época lá, pegou bem o Guapo, porque eu sempre gostei de rodeio, sempre gostei de bailão, fui criado mais nessa lida mais de interior, mais lida campeira. Então aí começou aquele apelido ali, aqui, assim, em si, e começou a pegar. Fica registrado que a gente fez o Pod Up atrás aí e a gente esqueceu do chimarrão, né? E graças ao Guapo, campeirismo, sim. trouxe aí nossa cuia de chimarrão, que é nossa marca registrada do Pod Up. Obrigado, Guapo. Deus que ajude. O mate nunca pode faltar numa roda de conversa, né? Não pode faltar Uma nunca. roda de conversa e sempre tem que E estar Guapo, tomando um... Quando que você começa sua vida profissional aí? A vida profissional eu comecei com os 13 anos. Digamos assim, a minha vida sempre foi movida ao duvido que você faça ou você não vai conseguir. Né? Sou filho de operário, meu pai sempre foi operário, começou numa empresa e terminou nela, né? Trabalhou sempre no mesmo lugar. Então a gente sempre acompanhou a trajetória do pai. Que o pai sempre vencendo desafios em si, de família humilde lá na Balsa Nova, assim. Nunca nos faltou nada, mas a gente sempre tinha vontade de algo a mais, né? E aí, com 13 anos no colégio lá, todo mundo já tinha celular, cara, porque já era, o pessoal em si tinha um pouco mais de dinheiro em si, e para que eu pudesse conseguir isso, o pai não tinha dinheiro para me dar na época, né? Então aí a gente foi lá e, poxa, vou fazer o que da vida? Com 13 anos, que eu ia me dar emprego ontem. Aí eu participava do grupo folclórico da Balsa Nova lá, e um colega meu, que tava lá, o Bel Vilsec, agradecia muito a ele também, falou assim, cara, eu tô plantando verdura lá em casa, alface, repolho, cenoura em si, para entregar no Ceasa. Você não quer ir trabalhar depois do colégio? Estudava de manhã no colégio. Não quer ir trabalhar comigo? Lá eu te pago. Nossa, lembro muito bem, na época era R$5 para trabalhar, cara. Era bem foda, mas me ajudou bastante. Mas 5 era dinheiro, né? Era bom, né? Comprávamos alguns geladinhos, né? Dava geladinho na época 10 centavos, 15 centavos o geladinho, né? Então aí, movido o desejo de ter um celular que todo mundo tinha, poxa, queria mandar mensagem também, né, na época. SMS, né? SMS lá, na época não tinha
não dá pra você mandar muito, que era caro, dar um toquinho no celular, lembra? Dar um toquinho assim, lembrei de você, né? Como que era o toquinho? É. Você lembra como que era, não? Não. Eu mais dava do que eu recebia. E aí eu fui trabalhar na roça, então, e comecei ali, e daí plantava as verduras com o Abel lá, e arrancava feijão, juntava batata. Nossa, era sofrida. E tinha um pouco de vergonha também, por causa que daí, tipo, pensa, no colégio ali, ficava com vergonha do pessoal dizer que trabalhava na roça, né? Não era legal, né? E aí depois disso saí, fui trabalhar um tempo de pacoteiro no mercado de um amigo meu também, lá, um amigo da família, trabalhando de Balsa Nova ainda. Em Balsa Nova. De pacoteiro no mercado, daí veio o conselho tutelar uma época lá e tocou todo mundo lá, porque não tinha registro. Louco. Qual mercado que era? Assim. E daí tocou todo nós lá, porque tava errado o negócio, que não tinha registro e tal. Daí voltei pra roça de novo. Aí trabalhei mais um bom tempo na lavoura lá. Era sofrido, cara, trabalhar no sol. E esse período de roça e esse período de sofrência, vamos falar assim, né? A gente sabe que o trabalho na roça é muito braçal, muito pesado. Você consegue hoje tirar bons proveitos desse período da tua vida? Tiro, sim. Que você Lembrando, digamos assim, disso, que não trabalhava porque era forçado pelo pai, nada em si, né? Para ajudar em casa, mas era... O pai dava lá um dinheiro para você sair e comprar uma latinha de refrigerante. Se quisesse tomar duas, tinha que se virar, né? Então, sempre era bem escasso as coisas Eu sei lá. que era pelo toquinho que você queria. Não, sim, tinha pela questão do celular, mas é mais porque a gente queria ter alguma coisa, tinha que batalhar, né? Que batalhar. E lógico que isso criou, tipo, pra mim ali uma questão de regra. Por quê? Porque eu tinha horário para chegar, eu tinha horário para sair, eu tinha coisas a fazer. Então, tipo, o Abel passava para mim, até o final da tarde você tem que fazer tal coisa. Então, tipo, até o final da tarde eu tinha que terminar aquilo lá, aquela tarefa que ele me passou. Então, isso começou a me regrar bastante na vida, né? Tudo ter compromisso com as coisas. Então, isso para mim foi bem importante. E você conseguiu comprar o celular? Né? Comprei o celular. Comprei. Na época... Era aquele era um Black Motorola? 3? Não, eu comprei um Motorola usado, cara. Olha lá. Porque meu primo, não sei se... Eu tenho um primo meu que é meu trambiqueiro, mas ele conseguiu... Como é que é o nome dele? Nome do mercado, nome do primo. Eu não posso entregar as pessoas. Mas ele conseguiu um celular, lembra na época, R$200 era o celular, ainda eu tinha só 180, meu pai, mas olha, foi uma briga para ele inteirar vintão para me ajudar a comprar o celular lá, mas acabei. Que bacana, então daí depois você foi pra roça, foi pro mercados, daí voltou pra roça e... Voltei pra roça. Daí deu lá um período no terceiro ano, que daí eu acabei parando de trabalhar para me dedicar aos estudos, que na época, como não tinha condições ali, queria realmente fazer uma faculdade, e a faculdade teria que ser uma faculdade pública, porque não tinha dinheiro, não tinha condições para pagar. Aí me dediquei no terceiro ano aos estudos ali, mas daquele jeitão, né? Não era muito dedicado assim, mas tentei, né? Aí depois, saindo do terceiro ano, já consegui um emprego numa marcenaria, fui trabalhar numa marcenaria na Balsa Nova também, que também me ajudou bastante ali, foi um período legal que eu trabalhei. Mas isso você é empregado? Isso, de empregado. Fui trabalhar de empregado nessa marcenaria. E nessa marcenaria que veio o primeiro empurrão. Porque eu tinha feito junto com o terceiro, um curso de administração. E daí o supervisor, no caso da época lá, um dia eu estava fazendo um trabalho, fazer sentado, lá eu estava fazendo sentado, o supervisor veio lá e falou bem, quer trabalhar sentado, filho, você tem que trabalhar no escritório. Falou bem assim pra mim. Então, muito obrigado, você foi um grande incentivo. Não vou falar o nome. Pra mim, não vou falar o nome também. Mas foi um grande incentivo pra mim você falar isso aí. Porque daí dali eu comecei a estudar. Eu falei, cara, eu não vou ficar nesse troço aqui, o cara tá duvidando de mim, aí eu vou pegar e vou pra frente. Vai na dor, no amor, mas você vai pra frente, isso aí, né? Então começou a me motivar. Aí trabalhei um período ali, daí já comecei a fazer um curso de mecânica. Que eu achava que era uma área bacana em si, via o pessoal comentando que era uma área que dava dinheiro, eu fiz lá um curso de mecânica. Vinha para Campo Largo aqui, começava a trabalhar cedo, vinha para Campo Largo estudar e chegava meia-noite em casa, tinha que dormir, e no outro dia. E sempre, hoje tem uma história que é assim, de sofrido, né? Mas eu sou gordo hoje, não ando de bicicleta, cara, e não vou andar de bicicleta, porque o tanto que eu sofri andando de bicicleta, cara, nessa época. Mas você não é gordo, cara. Eu acho que é assim, o seguinte, fala que a maioria do nosso...
Cara, 90% do seu corpo diz que é água. É. Você tá inundado. O meu corpo já passou de 110%. É muito chimarrão, né? Daí o chimarrão... Mas daí depois, você tem uma experiência aí de que você empreendeu depois na área Da marcenaria? da marcenaria, não teve? Isso, Foi logo teve. depois dessa- Não, daí teve daí eu trabalhei na marcenaria e depois eu saí da marcenaria e vim trabalhar numa indústria gráfica aqui em Campo Largo. E fiquei um período ali. E foi muito bom também em si. Ali que me ajudou também em si depois a vir para a área da mecânica, que depois eu fui a vir. Porque na hora do meu almoço, no caso, eu não almoçava. Eu ia lá, tinha o Nenê e o Salgado. Eles trabalhavam na oficina. Então eu almoçava rapidão e corria lá para ajudar os caras a lavar peça. Porra, só fazia o serviço pior, cara, lavar peça. Cara, quando ele falou nenê, Engraxar o a Salgado, eu máquina. pensei que ele ia cuidar do nenê dele, cara. Não. Era um cara, uma pessoa. É isso, daí Entendi. aprendi com isso. Daí eu fazia isso aí pros caras, tipo, em 5 minutinhos me ensinar alguma coisa das máquinas lá. Me ensinar alguma coisa de De mecânica. Começava graça, correndo só e de, ia pra- de Isso. curioso mesmo. É, mas de curiosão, tipo, almoçar. E lembro que na época ali ainda era permitido, a gente tinha meia hora de almoço só nessa fábrica lá. Mas Não sei era como que na pô. mecânica Ei, mas meia hora de dentro almoço? da fábrica. Dentro da fábrica. Não, eu não trabalhava na mecânica, mas eu, tipo, porra, eu queria crescer, né? Eu queria Meia hora de fazer almoço algo. só? Meia hora de Olha, almoço. tem meia hora de almoço? Agora qual não empresa pode. que era? Mas a verdade era só meia hora de almoço. Meu tio que arrumou emprego lá. Obrigado, tio. É o pai Nossa. do teu primo, que é o teu Não, o trambiqueiro é outro. E daí, trabalhei nessa indústria e depois eu acabei saindo de lá. E daí fui trabalhar com um amigo meu lá e a gente teve a ideia ele já tinha uma marcenaria em si, a gente foi trabalhando junto, fazendo móveis juntos lá. Também foi uma experiência ali em si, que eu comecei a trabalhar junto com ele e a fazer as coisas ali pra vender. Que daí eu vi que, tipo, poxa, isso é uma coisa bacana que dava dinheiro, né? Então, mas foi tipo, só um contato um pouco tempo ali, porque depois a gente acabou tendo Deu ruim. uns contratempos ali também. Não, e não- Essa é uma parte legal de a gente falar do empreendedorismo, porque nem sempre dá certo, né? Então, nem sempre- nem todos os negócios que nós abrimos vai dar certo, nem todas as sociedades que nós fazemos dá certo. Nesse caso teu, sem especificar nome, sem especificar o que puder abrir, né? O que deu ruim? Deu ruim porque, assim, às vezes a gente... Não vou dizer que confia nas pessoas em si, mas às vezes você tem tropeços no meio do caminho que você tem uma vontade de crescer, a pessoa não tem, às vezes, ou... em Se si, decepciona com a se pessoa decepciona que tá ao teu lado ali, né? que tá ali. Não que todas as pessoas sejam ruins, Sim. mas... Mas se decepcionou com o teu sócio? não com o profissional. Com o Profissional. com Mas, o mas, profissional. mas era a tua marcenaria na época. A gente tinha... ele tinha a questão dos equipamentos em si, ali a gente trabalhava meio de sócio ali na Entendi. na E fabricação. você acredita que faltou algum alinhamento para vocês? Na verdade, faltou assim, por mim, né? Porque eu era jovem na época ali. Não que eu não seja jovem ainda, né? Mas eu Você era. é jovem, era tá na flor da idade. Tava Um começando botão de ali. rosa. Não, E eu tô não dando tinha- toquinho, E eu não tinha a malícia do negócio, né? Então, hoje, lógico, para você que quer empreender, você tem que pensar ali que nem Não tudo como são um todo. flores, né? com certeza. Nem todo mundo vai ser 100% contigo. Tem pessoas ali que vão querer tirar proveito de cima de você em si. Tem Que gente não que é. vai querer te fuder. Essa é a verdade. Fale. Exatamente. Essa é a verdade, né? Cara? Exatamente. Tem gente, não é por nada, mas tem gente, cara, que, pelo amor de Deus, né? Você corta depois o fuder aqui, mas enfim, cara, tem gente que quer te ferrar, né? Tem gente que quer. Tem gente que não quer, porra, cara. Porque É. você me contou um pouco dessa história, até a gente acabou conversando, né, Guapo? E assim, é tudo um aprendizado, né, cara? Que baita aprendizado. Tudo é um aprendizado porque você começa a entender que a vida não é só flores. Você tem que ter um pouco de malícia também em si. Não para você ser mal com os outros, mas para você entender a maldade. Ou para você pra- se proteger, né? Isso, exatamente isso que eu ia falar. Tem que Pra se você blindar. isso, para que você se blinde, para que você se proteja contra essas coisas. Porque o mercado te traz isso, independente do que você esteja, seja você um empreendedor ou seja você simplesmente um consumidor. Tem uma frase que fala assim, que todo dia nasce um esperto e um otário, né? E eles vão se encontrar durante o dia. Então, seja você o esperto, né? Uhum. Então, Legal. E aí, a partir desse momento, você teve a marcenaria, e aí você voltou pra fábrica, como que foi Isso. depois? aí depois disso eu saí da sociedade? da sociedade lá, daí consegui um emprego numa outra indústria aqui em Campo Largo para trabalhar na área da metal mecânica mesmo. Daí, né? Uhum. Eu trabalhava com usinagem com fresa em si, depois passei para torno, aprendi CNC. E lá também foi o outro empurrão que eu tive, que teve um cara lá que era ferramenteiro que
Eu sempre falava assim, cara, putz, meu sonho era trabalhar no projeto, né? O projeto em cima dessa empresa lá era na parte superior, assim, tinha um mezanino lá que era a parte do projeto. Eu falava, cara, eu tinha vontade lá. Daí o cara falou pra mim assim, falando, ih, você, polaco, é muito burro aí, cara. Você é... Não, verdade mesmo. Papião, você não dá, cara. Não Você serve. não tem capacidade pra isso aí. Isso serviu como empurrão. Você Empurrão. pegou como De uma coisa, novo, de novo. pegou uma coisa boa disso, né? Peguei dali, daí comecei a estudar mais ainda, cara. Daí na época tentei fazer faculdade lá, só que, poxa, eu ganhava 700 pila, faculdade era positiva de engenharia, era 1.400, estava pelo FIES, então pensa, eu pagava 700, então, que era o que eu ganhava de salário. Daí na época eu tinha uma moto que meu pai tinha me ajudado a comprar lá, no caso o pai parcelou para mim e eu paguei para ele essa moto. E daí, pô, tinha que pagar gasolina em si e tudo ali, então eu acabei não aguentando as pontas de bancar pagar tudo. lá e querendo ou não, a faculdade particular, ela, somente a Positivo ali, ela era bem puxada na época lá, e o meu estudo no ensino no colégio público lá não foi tão bom, eu acho que, não por culpa do colégio, mas por minha culpa em si, que eu não me dediquei muito, acabei então pelos dois fatores, pela questão de ser muito forçado e pela questão de dinheiro principalmente, acabei desistindo da faculdade ali, mas daí vim a fazer o Instituto Federal do Paraná. Aí fiz um técnico em mecânica bem caprichado ali. E daí, logo depois disso, eu já consegui um emprego na área de projeto daí. Então, Lá mesmo, conseguiu daí? Não, entrar em outra empresa. Em outra empresa. Eu consegui uma oportunidade na Araucária, numa indústria lá, de projetista. Então, tipo, aquilo ali me moveu, falava, pô, Eu consigo. duvidou de mim em si, era uma coisa que eu E queria, não, que eu e não só almejava. pela pessoa que te fez isso, né? Mas por você mesmo, né? Isso, Tipo, sim. você Porque era uma, despertou isso, né? isso, Uma era vontade sua, né? isso, era uma vontade que eu queria. Mas eu nem digo assim, se a pessoa, alguém vem e desmerece e fala assim, não, você não vai conseguir fazer isso aí. E às vezes, tá duvidando, eu né? acredito, assim, né? É uma concepção minha, mas às vezes eu acredito que Deus manda essas pessoas para nos tirar da zona de Sim, conforto sim, mesmo. Então eu sei que é um negócio que eu quero e eu não faço para provocar, nem para provar para ninguém, mas eu sei que eu posso e eu consigo, né? Exatamente. Foi o que o Giazinho falou aqui Exatamente uns minutos isso, atrás aí pra ele. Felipe. Coisas assim, tipo, que se você almeja, você tem que ir atrás. Ninguém vai fazer por você. Se você não fizer, vai ficar estagnado Vai ficar no... à mercê de esperar a É, chuva cair, é. não adianta. Então, E quando que a vida de corretor chega à sua porta? então, daí eu fui trabalhar nessa indústria lá em Araucária, que também era longe, sim, foi um período difícil. E depois eu consegui um emprego numa outra indústria aqui em Campo Largo. Até, inclusive, trabalhei aqui com o irmão do outro entrevistado, do Jay, que é meu brother, e o Lucas. O Lucas me ajudou bastante também nessa empresa lá. Se fosse o Jean, eu ia falar abraço pro Lucas. Abraço pro Lucas. Um beijo pro Lucas. Daí vinha trabalhar nessa indústria lá e fiquei lá quase 7 anos trabalhando lá. Bastante na tempo. parte de projetos lá. Foi um período bem bacana. Inclusive, achava assim que era o ramo que eu tava, que eu Você seguiu gostava. pro resto da vida. Só que sempre com aquela coisa, assim, daquela primeira vez que eu tinha empreendido. Lógico, dentro da empresa lá, a gente também empreendia. Porra, eu com um amigo meu lá, com o Rodrigo, nós fizemos caneca, nós fizemos camiseta para vender, nós marcava jogo de futebol lá e cobrava da turma, e tirava um dinheiro, coisa nada. E sempre Fez um pouco de tudo, então. sempre querendo ganhar uns pila por fora ali, né? Sempre querendo... E daí, como aquela coisa assim, o salário de empregado, de que você trabalha CLT ali, ele tem um limite. Você chega no teu limite de salário, o que você vem a fazer é hora extra. Em si, a hora extra entra dentro do lerite e te come mais, o governo te tira mais um pouco de dinheiro. Isso te limita ao poder que eu posso chegar. Né? Então, o meu poder de compra se limita àquilo ali. Né? E te consome aquelas 8 horas e meia, 9 horas de trabalho que você fica fechado dentro da empresa, você tem que estar... você está disposto a fazer isso pelo salário em si, mas ele te limita a fazer isso aí. E, putz, eu já estava querendo fazer alguma coisa diferente. Aí veio complementar a renda, complementar a verdade, renda. né? Aí, em si, veio a pandemia ali, e daí teve aquele negócio lá que ia mandar embora e tal. Vocês vão mandar embora? Podem me mandar, é que eu quero fazer outra coisa da vida. Aí acabei saindo dali, e daí tive uma oportunidade de ir junto com o meu sogro e com a minha sogra lá pro Pará. Porque daí até nós estávamos conversando hoje lá da grilagem de terra. Não fiz grilagem de terra lá, mas nós vendíamos umas bebidinhas pro cabaré lá e ganhava um dinheiro Me bacana. conta lá. mais, como foi isso? Como foi essa experiência do Pará? Como foi a experiência É, do sou- vender a bebidinha pro cabaré? quer saber?
Porque assim, Peraí, você foi com o sogro e com a sogra com no o sogro, cabaré? com a sogra. Não entendi. Não, cabaré. Meu sogro era sócio nos mercados lá no Pará. Ele foi empreender pra lá, que parou uma época com os caminhão. E foi morar no Pará. E daí, como eu tava desempregado, falei, eu quero aprender alguma coisa diferente. E numa dessas vai ser a minha oportunidade de empreender. E peguei a malinha e lá, montei no avião e fui descer lá em Orilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu, as 3 cidades, e Água Azul, as 4 cidades que nós cuidava lá dos mercados. Mas na rua que nós morava lá em Tucumã, Imagine no você, Pará, cara, um polacão, 2 metros de altura, chegando lá. diferente, Os caras achavam- diferente de tudo. Na Não, rua, você tem cara de europeu, né? tem, gringo, né, cara? É Gringo, gringão, né? É. Quer dizer, What's your name? Se você falasse, o cara ia achar que você é gringo, cara. não, dá pra enganar. E na rua que nós morava lá no Pará, que nós tínhamos um mercado lá, era conhecido como Rua do Amor, Avenida do Ouro lá. Então tinha um mercado assim, então tinha vários cabaré em volta ali. Quando saía mesmo o ouro Do garimpo? do garimpo lá, que aquilo lá era uma festa. Os caras ficavam de domingo a domingo, foguete, música. Era farra, pique e Divertido. foguete, como diz. Daí, como o nosso mercado era próximo ali, que era os pessoal vinha ali comprar bebida, comprar uns outros utensílios ali. Então nós tínhamos uma venda bem expressiva ali pro pessoal. Foi aí que você começou naquele ramo lá de... Não empreendi nesse Você aí. não empreendeu nesse ramo. Daí ficou bastante tempo no Pará? Como que foi? Ficamos quase 6 meses lá no Pará. 6 meses, cara. Você e sua esposa. Não, a Ju não foi. Ah. Ela ficou aqui, foi só... Eu fui aventurar lá pra ver se dava certo. Se desse certo, ela Fazia ela depois. ela E iria. seu sogro e sua sogra estão lá ainda? Não, também. eles voltaram também. Aí meu sogro acabou tendo uns problemas de saúde e teve que voltar pra cá, porque lá realmente é meio precária a situação em si. Mas é um mercado que tem muito mercado lá. Assim. Sim, lá pra quem quer empreender. Quem quer empreender, em trabalhar si, lá. No entanto, que lá, assim, pelo menos na cidade que a gente estava, os maiores empreendedores saíram tudo do sul para ir para lá. Olha só. Bastante Informação. contato com o pessoal daqui que acabou indo empreender lá. E ele retornou devido a essa questão de saúde. Da questão mesmo. de saúde, aham. E daí a gente voltou para cá em si, daí eu recebi o convite para trabalhar numa Mas peraí, eu imobiliária. fiquei curioso ainda. Mas que levou Volta, ele. volta. Desculpa voltar um pouquinho, né? O que levou ele a ir pro Pará? Acabou que ele tinha uma empresa em si também, de caminhões, de transportes, e acabou se frustrando em algumas coisas ali, teve alguns processos trabalhistas em si que acabou dando um certo problema para ele, acabou quebrando, digamos assim, né? E aí ele foi para lá porque o irmão dele estava trabalhando lá, tinha uma sociedade dos mercados, convidou ele, vem para cá que eu Tinha alguém já lá. que eu vou te ajudar. E também esse irmão do meu sogro veio a falecer com a pandemia em si, e a gente foi lá para tentar Ajudar nas coisas. dar um auxílio ali. Mas foi uma experiência bem boa, assim, aprendi bastante lá, questão de empreendedorismo também, assim, que foi o que mais motivou em si a ser autônomo, né, ser o empreendedor em si, também dessa E situação. aí você volta pra cá, você empreende aqui também. Em Isso. Campo Largo hoje você tem o teu próprio negócio aqui também. Sim, hoje tem uma empresa de transporte e logística. Então, daí voltando de lá, aí um colega convidou para trabalhar numa imobiliária em si, por ser mais... Eu sempre fui comunicativo, né? Então, ele veio a me convidar para trabalhar, comecei a trabalhar com eles, comecei a fazer o curso do Cresci e aprender. E comecei a levantar uma grana, então, porque, digamos assim, como a gente sempre fala, a corretagem ela não é um salário mensal, você ganha anual, você ganha por período em si, porque não é todo mês que cai dinheiro, às vezes cai uma boa grana, você tem que saber segurar. Então, eu tive uma oportunidade, acabei ganhando uma grana ali, tinha uma grana guardada. Aí meu sogro voltou, fez uma cirurgia lá em si, e estava trabalhando de empregado para um rapaz lá de Ponta Grossa. E a gente sentou e conversou com a Ju e falou assim, a gente tem essa grana guardada aqui, o que fazemos? Compramos uma casa pra gente ou fazemos algo para nós, né? Até por mais insistência dela, ali nessa hora que eu tinha um pouco de medo em si do ramo de transportes, a gente acabou investindo. Vamos comprar um caminhão. Aí fui lá, abri empresa em si, tudo certinho, compramos um caminhão, colocamos meu sogro para trabalhar ali. Então, ele é motorista em si, foi crescendo, né? E cada vez mais tá crescendo. Então, tipo, isso começou junto com a corretagem. Entrei de corretor, tinha um dinheiro, juntei mais dinheiro e comecei a empreender também na Wilson Guapo Transportes. Olha aí. Que bacana. Então, hoje, eu sempre falo, os piadas comentam comigo, então você ganha muito dinheiro porque você tem a tua empresa lá. Eu falo que não, minha empresa não me dá dinheiro, minha empresa ela se paga
e tá criando minha aposentadoria lá, por enquanto, né? Hoje eu não tiro o sustento dela. Meu sustento é da corretagem, que em si é uma coisa muito boa para mim. O que veio, eu me arrependo de não ter entrado antes. Pudesse ter uma oportunidade antes, eu teria entrado antes para pro ramo Você da entrou no corretagem. mercado imobiliário devido ao convite desse amigo mesmo. Devido ao convite. E aham. você já tinha alguma experiência? Já conhecia o mercado imobiliário? Era Não. algo que te chamava atenção? Não tinha experiência, mas era algo que me chamava atenção. Porque, pô, você achava que era uma oportunidade legal. Tinha alguns colegas que trabalhavam com isso em si. Oportunidade de ganhar dinheiro, você via. Oportunidade financeira. Oportunidade financeira. E tem uma E não, especialização. Mas era mais que tipo de... e não só financeira, porque assim, hoje, para mim, é importante o dinheiro, né? Porque a nossa sobrevivência em si é questão de dinheiro. Mas pela emoção de você vender, de você realizar sonhos, que é o que a gente faz, realizar experiências para as pessoas, isso tipo me motiva bastante, me motivou bastante. Porque, querendo ou não, a gente entrega sonhos para as pessoas, né? O pessoal tem o sonho de comprar uma casa, tem o sonho de comprar uma chácara, uma casa na praia. Mas isso você em se si. especializou em alguma coisa, porque tinha Isso. um nicho que era específico. Quando eu especialista, comecei em si, daí eu tive mais aptidão pela área rural, porque tipo, eu já gostava do campo em si, tá mais Teu círculo de amigo também isso, é mais de envolvido área com rural, isso. aham. Me especializei mais na área rural. Até que na segunda empresa que eu via trabalhar, a gente trabalhava Chácaras, 90% terrenos rurais, fazendas, Isso, coisas. Exatamente. A gente tinha mais especialidade nisso E tem aí. que ter uma boa preparação para vender uma área rural, né? Porque não é uma documentação igual quem vai comprar, por exemplo, uma casa. Quem vai comprar uma chácara, por exemplo, ela tem que analisar muito, é muito mais critério para você analisar do que quando você vai comprar uma casa, né? Até porque tem Exato. documentações como, por exemplo, um mapa topográfico, o próprio CAR, É, documentações inerentes à área rural, ela demanda mais conhecimento, né? E isso, pela questão ambiental, assim, a área rural ela é mais sistemática de você fazer a negociação dela. Por quê? Por causa que tem que ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, se dentro da tua área, você tem que ter isso aí, por causa que o governo em si controla o que você tem ali De que área, seria o mínimo 20%, preservação. 20% de área de preservação, para que ele possa controlar o território brasileiro lá de quanto que a gente tem de área de preservação. Então, você comprou uma área rural hoje, você tem que ter obrigatoriamente ali 20% dela de preservação. Hoje você é especialista, né? Ou Nessa você foi lá e comprou um terreno em si e desmatou todo ele lá. O governo te obriga você a comprar uma outra área para compensação dessa área degradada. Tem muita área irregular em Campo Largo, né? A gente que atende, às vezes, aqui até agora, você que é especialista nessa área de área rural, tem muita área irregular. Quando eu falo área irregular, às vezes que a documentação está um pouco precária, né? Então, hoje você tem conhecimento, você é a pessoa preparada, se alguém tiver uma dúvida, por exemplo, tem uma área para vender, tem uma área rural, uma chácara, e quiser falar com o Guapo, ele tá aqui, vocês podem, depois a gente vai deixar o telefone aqui também, ou pode chamar a gente na Conecta 3, que você consegue tirar todas as dúvidas também, né? Sim, eu tenho uma certa facilidade em si, pela questão de trabalho disso aí, da documentação, porque assim, a pessoa hoje que vai comprar uma área rural, ou em si até mesmo, a casa é mais fácil porque obrigatoriamente você estando dentro da cidade já tem uma certa documentação, mas a área rural é uma certa especificação que você tem que se ater, a quantidade eu tô comprando lá 20 mil metros, mas tem que ver se na matrícula realmente está esses 20 mil metros, às vezes está cercado 15 mil metros e conta 15, conta 20, ou sei lá, você está comprando 40 mil metros e dentro da matrícula só tem 20 em si. Então Famoso é parte isso é bem ideal. comum, né? parte ideal em si. Tem muita gente hoje que ainda quer comercializar só com contrato de compra e venda, que é a mesma coisa que você comprar um carro sem documento, né? Então você tem que cuidar bastante com a documentação. Por isso que a gente sempre fala, tanto vai comprar imóvel urbano quanto imóvel rural, consulta um corretor de sua confiança ali, que com certeza a gente vai estar indicando a melhor área para você comprar, o melhor tipo de negociação, da documentação certinha. Então a gente está... Legal, Guapo. A gente conversou um pouquinho com o Giosito sobre o Minha Casa Minha Vida, das alterações do Minha Casa Minha Vida. Certo. Na sua opinião, que valor isso vai ter para a economia? O que hoje você, na linha de frente, se sente que os clientes têm mais dificuldade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje, assim, como a gente sempre fala, o governo influencia muito no teu poder de compra, no que você pode comprar, no que você vai fazer da sua vida. Nessa nova linha de crédito que está vindo agora, que vai até o 350 mil, vai facilitar muito você que quer mudar de casa, você que quer comprar a tua primeira casa em si, você que quer adquirir o seu imóvel. Essa linha de crédito nova que está vindo aí vai ser muito bom, por causa que te permite, antes a gente saía do 219, entrava na linha SBPE, que vai
a 10% de juro, 10,5% de juro. Agora até o 350 mil, você tendo um salário, uma renda bruta em si, sozinho ou em casal, até 8 mil reais, você pega uma faixa boa, que é até 7,5%, quase 8% de taxa de juros. Então isso vai dar um poder maior de compra para a população. E se eu tenho uma casa já, ou tenho um apartamento, eu vou vender ele, vou pegar 100 mil reais já, porque foi um tanto que eu paguei. Então saiba que com isso, você tendo uma renda até 8 mil reais, você chega a 350 mil ali no plano Minha Casa Minha Vida, pagando até 7,5% de taxa de juros. Aí. Totalmente, né? Em questão de parcela, saldo devedor. Sim, a parcela em si, ela vai reduzir aí uma boa quantidade do valor da parcela. E uma pergunta bem comum, eu vou ser um cliente assim, e eu posso comprar um imóvel sem entrada? Sempre tem essas perguntas, né? Ou financiar uma chácara. Financiar uma chácara não financia por causa que hoje as instituições financeiras não liberam crédito para isso. Existem algumas formas em si de fazer um crédito rural ali, mas não seria financiado, né? Mas, voltando ali do Felipe, a gente tem muita dúvida das pessoas de como financiar, né? De como compor o valor da parcela, que às vezes a gente manda lá, mas, cara, eu ganho 6 mil reais, por que eu tenho que, numa casa de 219, eu tenho que dar 100 mil reais de entrada? É por causa que a tua parcela em si vai ser composta de 30% do teu salário, né? Do salário exemplo, bruto. se o cara ganha 2 mil reais hoje, digamos uma família ganha, vamos falar, 3 mil reais. Até que valor de parcela ele pode pagar? Se ele não tiver nenhum financiamento no nome, se ele não tiver nenhum consórcio, nada que comprometa a renda dele ali, ele pode pagar de 20% a 30%. Então vai chegar até uns 900 reais ali. Até 900 reais. Você pode comprometer da renda dele até 900 reais. Então. Isso. Então, às vezes, a gente acha que tem um poder de compra, mas não tem. Por isso que é importante. Volto a frisar para você. Consulta o corretor de sua confiança, imobiliário de sua confiança, que a gente ajuda vocês e explica bem certinho essa questão de como que é a questão do financiamento. Que o Guá pode dizer também que a pessoa que quer comprar um imóvel pode usar o FGTS também, né? Sim, tem a opção de utilizar o FGTS ali nas linhas de crédito como parte da entrada. Você tenho 10 anos trabalhando na empresa lá, tem uma certa quantia de FGTS. Nos procura, vamos conversar, vamos dar uma olhada aí para ver o que a gente tem. Lógico, a nossa Conecta 3 aí tem vários imóveis bons para apresentar para vocês e a gente vai esclarecer todas as dúvidas aí sobre a questão de financiamento, que hoje 99% das vendas hoje é questão de financiamento. Legal, Guapo. Falando um pouquinho de empreendedor, intraempreendedor, sendo corretor, hoje você é feliz? O que te motiva? Como é essa... O que motiva todo brasileiro é as dívidas, né? É os boletos que eu tenho que pagar, né? É os boletos que eu tenho que pagar. Mas intraempreendedor, empreendedor, corretor de imóveis em si, hoje para mim é uma realização pessoal muito grande, porque hoje eu tenho a questão daquela esperança de poder conquistar sempre mais. Porque além da minha empresa, que em si estou investindo na minha aposentadoria, no futuro, pensando no futuro, pensando na família, né, em si, eu tenho a corretagem ali que me agrada muito, que te faz feliz. Ela me traz retorno financeiro, mas me traz alegria pela questão de entregar o imóvel para a pessoa. As nossas entregas lá, para quem nos acompanha na Conecta 3, lá no Instagram da Conecta 3, vai ver lá que a gente estoura champanhe, a gente faz uma festa. É o melhor momento, né? É o momento mais top para nós. A família que está comprando fica feliz, eles falam, cara, eu achava que eu não ia conseguir comprar, a gente consegue realizar o sonho, ou quem está trocando de imóvel em si fica feliz com o momento, com aquela a alegria que a gente proporciona ali. Então, para a gente que é corretor é bom para nós de imóveis ali, você tem a tua satisfação, que é receber o salário em si, que é o que nos move, mas a alegria de entregar o imóvel para a pessoa, entregar a chave, a pessoa chegar no imóvel e falar, isso aqui, por mais que eu vá ter que passar tempo pagando, é meu, como diz o Gil, é inenarrável. É um prazer inenarrável. E, Guapo, para a gente entender, então, que mensagem agora, né? Nós estamos chegando no final do nosso pod. Que mensagem você dá, né? De ser um intraempreendedor, por essas... ser um empreendedor, os desafios, como que você entrega essa mensagem ao pessoal que está nos ouvindo hoje aqui? Se alguém quer continuar, alguém quer empreender. Alguém quer empreender. Não tenha medo. Não tenha medo. Se apegue 100% em Deus.
Deus é o que nos move em si, essa força maior, é o que nos move. Não tenha medo. Vai quebrar, pode ser que não quebre em si, mas não tenha medo. Empreenda mesmo, empreenda. O Brasil precisa de empreendedores, a nossa sociedade precisa de empreendedores. Logicamente, também precisa de pessoas que trabalhem em si, que sejam operários. Mas se você tem vontade de empreender, não tenha medo. Vai sem medo, vai na fé que dá certo. E nunca se esqueça, né? Se você ganha 10, mas teu limite é 20, teu salário não é 10, é 20. É 20. Não, assim, não pense no valor das coisas, pense no valor da parcela. Se você pode pagar a parcela, pode ir com fé que dá. O que move na vida é os boletos, né? O que move na vida é os boletos. O que move a vida, os boletos e as pessoas que falam, eu duvido ou você não vai conseguir. E você ensinou bastante isso, né? Galera, vamos encerrando mais um Pod Up. Muito obrigado, Guapo. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Vinícius, Valeu, pela conversa. Guapo! Obrigado a Deus vocês quer pela Nos acompanhe oportunidade. aí. Clica no sininho pra sempre aparecer aí que tá lançando mais um vídeo no Pod Up. Valeu! Valeu, moçada! Valeu!